E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de geografia. Professor Jorge, é a terceira aula hoje, passa rápido demais, hein? Fala, galera! E aí, como estão vocês? Professor presencial aí, ó. Fique de olho na galera aí, está todo mundo ligado na geografia. Rogério, realmente é uma aula muito interessante, né? Cartografia. Inclusive, a gente vai perceber a importância que ela tem. Exatamente. Embora nós vivemos, né, num mundo altamente tecnológico. No entanto, a cartografia ela sempre foi importante há séculos atrás. Exatamente. É isso? Ela continua sendo. Não é isso? Então, nós, professor Jorge, professor Rogério e a nossa querida Aldelinda, olha só, Aldelinda, convidando você para mais uma viagem geográfica. Então, vamos junto? Vamos lá na tela? Bora! Vou contar até um segredo para vocês. A Aldelinda é quase intérprete oficial de geografia. Brinca que essa nossa intérprete, né, professor Jorge? É top de linha. Galáxias, top das galáxias. Exatamente. Aula 3.1. Vamos falar sobre a introdução da cartografia, como o professor Jorge falou, falar de todo esse processo de evolução, o conceito aí do que seja cartografia, a história, a evolução dos mapas, tipo de mapas, orientação pelos astros, orientação por instrumentos, elementos dos mapas e a cartografia da atualidade, que é a cartografia digital. Exatamente. Que a gente fala, né? O interessante é que esse tema aqui, olha só, cartografia e tecnologia. Mas antes da gente falar, porque é o seguinte, está escrito ali cartografia e tecnologia, né, Rogério? Uhum. Beleza. Mas assim, a gente tem que deixar claro para o aluno que essa tecnologia, ela sempre houve, mesmo que naquele tempo de séculos atrás, era tecnologia. Então, a gente não pode ficar preso em pensar tecnologia como sendo apenas aspectos digitais, eletrônicos, peças de equipamentos altamente sofisticados. Não é isso? Então, a cartografia que a gente tem hoje, perfeito, ela é assim. Exatamente. No entanto, lá no passado, ela era alta tecnologia. Exato. Para a época. Naquele contexto, Naquele contexto, momento. isso, no tempo da Babilônia, né? Isso, no tempo do, não sei quantos mil anos antes de Cristo, a gente já tinha a cartografia. Das pinturas rupestres. Isso, exatamente. Não alcançava o objetivo de localização? Exatamente. Então, pronto. Para a época, era algo inovador. Imagine a bússola. Exatamente. Na época das grandes navegações. Né? Então, quer dizer que era uma tecnologia absurda ter uma bússola. Hoje, bússola quase não se usa mais, né? Em desuso. A gente tem outras formas de se geolocalizar. Exatamente. Como um GPS, smartphone. né? O GPS embutido no smartphone. Um smartphone que está na nossa mão. Muito bem. Beleza? Então, vamos junto? Vamos lá na aula? Vamos lá para a teleaula. O que é cartografia? É considerada uma ciência e uma técnica. Olha só, Rogério. Interessante, né? Com Ela certeza. é, ao mesmo tempo, ciência e é técnica. Ela é ciência porque vislumbra exatamente esse estudo que, ao longo do tempo, foi aperfeiçoando ela. Exatamente. Isso, e ela também é técnica porque existem várias etapas para que ela, de fato, aconteça. Isso é através das técnicas implementadas por cartógrafos, geógrafos, não é isso? Então, é ciência e técnica ao mesmo tempo. Ambas voltadas para a reprodução gráfica da superfície terrestre, sob a forma de mapas, cartas. Rogério, cartografia tem a ver com cartas, Rogério? Sim. Que carta é essa, Rogério? São cartas náuticas utilizadas na navegação, são cartas também utilizadas pelas aeronaves. Então, a gente tem vários tipos de cartas, né? E além de cartas, como está falando outras representações, poderíamos colocar também plantas. As plantas da cidade. Não é árvore, não. A gente está falando de planta, né? De representação, por exemplo, de maquete de um prédio, de um determinado bairro, um empreendimento, enfim.
Assim como também não estamos falando de carta, nem carta de baralho, nem carta que a gente manda, né, para as pessoas, né? Que nem está em desuso também, né? Hoje a gente manda e-mail. Se falar assim, eles vão lembrar. Não é cartinha de correio elegante. Isso. Não é cartinha de correio elegante. É carta aí da representação cartográfica. Daí, Rogério, você acabou de falar das pinturas rupestres, né? Ela é a prova dessa evolução dos mapas, não é isso? Muito então, nessa imagem aí representa em um determinado momento histórico a representatividade de uma localidade, não é isso? E essa localidade representa o quê? A caça, né? A disponibilidade onde eles poderiam ali caçar, até porque o homem nem sempre na sua história foi sedentário, né? Ele tornou-se sedentário, ele era nômade, ele não tinha lugar fixo de moradia. Então ele caçava, ele buscava o alimento, então por isso que eles acabavam fazendo essas pinturas, chamadas pinturas rupestres, para poder se localizar, encontrar um determinado ponto ali que ia suprir a sua necessidade, que nesse caso era o alimento. Beleza. Beleza? Vamos lá. E o homem usava de pinturas rupestres feitas com a intenção para representar o caminho da caça. Os egípcios e os chineses dominaram a técnica da cartografia, isso desde o mundo antigo. Não é isso, Rogério? Muito bem. Então, a gente tem registros, inclusive, de mapas feitos em argila. Exato. O mapa mais antigo do mundo foi encontrado em forma de argila. Muito bem. E aí a gente tem essa representação, né? De outro mapa, né? Que é antigo pra caramba. Olha aí, ó. 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Esse mapa é conhecido como Mapa Garçu, feito lá na Babilônia. Então, nós temos aqui o desenho para poder ter uma representação melhor, mas a verdadeira arte da construção é esta primeira aqui que a gente verifica aí em um mapa, né, que é uma estrutura de argila. Isso. Rogério, só a nível de curiosidade, fala para o aluno aí, ó, a Babilônia, né? Onde é que era a Babilônia hoje, né? Seria ali a região do Iraque, né? Exatamente, ó. Lá, ó, na proximidade do rio Eufrates, esse mapa que foi ali na região que o professor Jorge está falando da Babilônia, rio Eufrates, e ali a gente também tem o rio Tigre. Então, essa região era conhecida como a Mesopotâmia, região entre rios Tigre e Eufrates. Então, nós temos aqui nessa representação olha como que era representada aí, ó, o norte, né, professor Jorge, para eles aí, ó, nessa imagem, ó. O que seria essa representação aqui, ó? Montanhas, como a gente está vendo aí na legenda. Então, a leste, a gente observa aqui embaixo a posição leste, o rio. Então, a partir desses elementos naturais do espaço geográfico, não tinha tantas técnicas como na atualidade, legenda e símbolo da cartografia. Mas eles já utilizavam essas técnicas que eram o quê? De perceber, observar o que estava disponível naquele determinado espaço geográfico. Beleza? Perfeito, garoto. Vamos lá. É isso aí. Então esse mapa é o mapa de Garçu de aproximadamente aí 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo. Beleza. Por volta do ano de 2.500 antes de Cristo, quando foi confeccionado pelos sumérios uma placa de barro cozido com inscrições cuneiformes. Então, olha só, 2.500 anos antes de Cristo, Rogério, nós já tínhamos também outros tipos de confecções hoje a gente chama de mapas, né? Exatamente. Daí a gente traz mais para apresentar para ele, para entender esse processo da evolução dos mapas, né, professor Jorge? É isso aí. Vamos lá. Olha aí, outra representação aí, antiga pra caramba, de 285 a 194 anos antes de Cristo. É o Mapa Mundi de Eratóstenes, de Cirena. E aí a gente não consegue, né, ver se a gente olha essa representação, né, a gente não consegue fazer essa comparação com o nosso mapa atual. Mas já era uma representação do que era mundo lá no ano de 285, aproximadamente, antes de Cristo. Isso, então a gente já tem, para a época, uma imagem muito moderna, né? Com certeza. Olha o Atlântico aqui, ó.
A gente consegue observar o Atlântico. O que a gente consegue visualizar? Olha, o Rio Ganges, que até hoje ele tem essa dominação. Tigres. O Tigres, né? A gente consegue... O Nilo. Então, as antigas civilizações, né? Índia, a gente consegue também observar o território indiano. Então, com o passar do tempo, foi evoluindo, porque foram surgindo novos territórios e assim formando aí o nosso mapa mundi da atualidade. Agora imagina, né? Eles não tinham a ideia de ver isso lá de cima. Então isso, nossa, foi uma evolução absurda, né? Eles conseguiram fazer uma hipótese de como seria o mundo. Exatamente. É isso? Colocar no mapa, numa escala bem grande. A partir dessas áreas povoadas, né, na época, né, e até mesmo por conta aí das áreas de ocupação, né, dessa região, deslocamentos que muitas das vezes era via animal. Agora a gente tem aí, galera, tipos de mapas que a gente traz de acordo com a cartografia, né, professor Jorge? É isso aí. Aí temos a divisão de mapa topográfico, o mapa básico e anamorfose, que a gente vai analisar agora cada um deles. O primeiro... Mapa topográfico representa detalhes da superfície da Terra, como forma, dimensão, posição dos objetos e acidentes do terreno. Muito bem. Então a gente está falando de topografia, né? A gente está falando de que? Altimetria, né, do terreno. Então aqui quando fala, ó, a posição dos objetos, acidente do terreno, esse acidente é as irregularidades de cada terreno. A gente tem, daqui a pouco a gente vai até observar a imagem em seguida. Olha aí, pronto. Temos aqui um mapa topográfico do relevo brasileiro. Então nós temos aqui, ó, no mapa, né, professor Jorge, que a gente está falando sobre cartografia e o aluno sempre tem que fazer a leitura, primeiramente, do que se trata esse mapa. Então, o mapa é sobre a altimetria do Brasil. Aqui nós temos a legenda, que a altimetria vai de 0 e a máxima altitude do Brasil aí de 2.820, de acordo com esse levantamento deste mapa. Então, já que você tocou nesse assunto aqui sobre altimetria, você falou em legenda. Então, vamos só relembrar ao nosso querido aluno que as informações para ele conseguir fazer uma interpretação adequada de um mapa, ele primeiro vê o título. Exatamente. Ok? Se ele tiver informação do título, aí sim ele vai para a legenda, porque a legenda tem os códigos e as informações sobre qualquer tipo de mapa. Exato. É isso? Daqui a pouco a gente vai até trazer essa informação bem mais clara no exemplo para eles, né, professor? Do que é o título, do que é a legenda, do que é a escala, enfim. Isso. Olha só, então, mínimo é 0, né? É o azul mais escuro. Então, ó, você pode ver, ó, que a costa brasileira toda é azulzinha, porque está no nível do mar. É o 0. Então, ó, a Amazônia... Vou mudar de cor aqui, tá, Rogério? Sim, vamos lá. Vou botar aqui um lilás. Então, olha só, esse azulzinho acompanha toda a costa brasileira. Beleza? Porque ele está no nível do mar. O nível do mar é o 0. Aqui a Amazônia. Professor, a Amazônia está azul, professor. É por causa da água? Não, nós estamos falando de relevo. Nós estamos falando de altimetria. A gente está falando da altura do relevo em relação ao nível do mar. Muito bem. Então, a Amazônia está em azul não é por causa da água. É um código que está sendo utilizado para dizer que ela é uma planície. Uma grande planície, Uma grande planície. E ela está azul porque ela está próxima do nível do mar. Isso mesmo. Próximo da altitude, da altimetria do nível do mar. Exato. Não é isso? Muito bem. Beleza. E você pode perceber que as partes mais vermelhas são as alturas maiores que temos no Brasil. Muito a altimetria maior, geralmente a gente vai encontrar no sul, sudeste, indo principalmente até o nordeste brasileiro. Muito bem. Beleza? E algumas áreas aí também do Mato Grosso, como as Chapadas, né? Isso, que vem inclusive chegar aqui em Rondônia. Olha aqui, ó. Exatamente. Mato Grosso, a Chapada de Parecis entrando aqui em Rondônia. Exato. Fechou. Beleza? Então, outro tipo de mapa, o mapa básico. Que este mapa representa aí uma superfície plana, determinado aspecto de uma região.
pode-se destacar alguns parâmetros e omitir outros quando a gente analisa os mapas básicos. Vamos lá. Por exemplo, temos aqui o mapa básico das regiões brasileiras, que a gente tem aqui em verde, né, a região norte. Aqui é amarelo, tipo um amarelo, um ocre, né? A gente tem aqui a região centro-oeste, em azul a gente tem o nordeste, em rosa a gente vai encontrar a região aqui sudeste e aqui em vermelho a região sul do Brasil. Então, olha só, é um mapa básico. Por que é um mapa básico? Porque a gente não consegue visualizar nesse mapa básico. Esse mapa seria o mapa político que a gente está vendo o quê? Só a capital, né? E o determinado estado. Então, a gente não consegue extrair muitas informações do mapa básico. Por isso que o texto falava o seguinte, que acaba omitindo determinadas informações. Porque a gente tem vários tipos de mapa do Brasil, como o mapa da altitude, o mapa de clima, o mapa de bioma. Então, nesse mapa político, a gente não consegue ter muitos detalhes de outros aspectos do Brasil. Resumindo, então, o mapa básico é aquele tipo de mapa que os alunos conseguem desenhar. Exatamente. Aquele que o professor de geografia pede em sala, né? Em sala. Professor presencial também, né? Porque um mapa com um nível de quantidade de informação complexa, aí já se torna um pouco mais delicado fazer um desenho desse. Muito bem. Isso? Por exemplo, não dá para a gente fazer, por exemplo, solicitar um mapa de população. Fica mais complicado, né? Com certeza. Mais delicado fazer. Beleza? Vamos lá no quadro. Anamorfose é uma técnica cartográfica que representa um território mudando sua área de acordo com uma variável. Muito bem. Vamos verificar aí o que? A representação desse tipo de mapa, né? Chamado anamorfose. Pronto, temos aí a população mundial. Quando a gente observa esse mapa, professor Jorge, a gente lembra tipo aqueles quebra-cabeça, né? Mas aí tem um sentido, né? Quando a gente analisa, por exemplo, aí, ó, China, Japão, Índia, Nigéria, Brasil, Estados Unidos, a gente consegue identificar porque tem a legenda, mas se não tivesse uma legenda por acaso aí, a gente ia conseguir identificar que certamente esse mapa estaria falando sobre a questão territorial, né? Olha só o tamanho da China, da Índia. Então, apresenta o quê? A população mundial. E aí tem toda uma proporção para poder elaborar esse mapa, né? Por acaso, não. Eu chegar, colocar a China de qualquer tamanho, não. Tem que ter uma proporção, né? De acordo com o título do mapa. Isso. Olha só, anamorfose. Então, ele mudou, esse mapa foi modificado para a gente entender a população mundial. Muito bem. É isso, Rogério? Exato. Então, ó, a China, 1,3 bilhão de habitantes. Olha o tamanho que ficou. Toda essa parte aqui é a China, ó. Né? Muito bem. Segunda maior população, Índia. Olha o tamanho que ficou a Índia. Segunda maior população. Então, é isso que representa esse mapa. Tá? Ele faz uma proporção. Ele faz essa mudança no mapa para justamente a gente ver a proporção que é o significado da população em relação à população mundial. Exatamente. Aí ele está abordando o quê? A questão territorial, mas não apenas questão territorial, mas esses países que têm aí mais de 10 milhões de habitantes. Isso. Olha só, um exemplo agora em relação, por exemplo, um país que é muito grande, o Canadá. Exatamente. Mas olha só, lá a população é pequena, olha só como ficou ele aqui, só um risco aqui em cima dos Estados Unidos. Exatamente. A Rússia poderia aparecer, mas a gente está falando não só de território, mas também de habitantes. Isso. Olha aqui o México. O México como ficou grande também. É isso? Muito bem. Pois é, então tá. Esta representação é chamada aí, galera, de anamorfose. Vamos lá, avançando. Agora a gente vai fazer uma abordagem sobre a orientação pelos astros, que nem sempre existiu o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Então, no passado, a galera realmente se orientava pelos astros. E já era algo bem inovador, né, para o período, né, professor Jorge? Então, costuma-se dizer que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. E essa informação eu sei desde pequeno. E ela está presente no mundo há muito tempo, né, a partir dessa observação dos estudos aí da astronomia. Vamos lá, mais informações sobre orientação.
O leste e o oeste apontam para o lado da porção nascente e poente. Então, quando a gente fala de nascente, é a porção leste. Quando a gente fala de poente, é onde o sol está se pondo, que no caso aqui vai ser o oeste. O sol sempre nasce a leste do local que nos encontramos e se põe a oeste. É só revisão, porque essa parte de orientação é estudada desde o ensino fundamental, né, professor Jorge? Com certeza. Cruzeiro do Sul é uma outra forma de se encontrar. Uma pessoa pode estar perdida se ela encontrar a constelação Cruzeiro do Sul. Muito bem. Ela dá uma aproximação de onde a pessoa está. Exato. É a constelação mais conhecida e mais reconhecível do hemisfério sul. É possível determinar aproximadamente o ponto sul. É vista em quase todas as noites do ano. Muito bem. Mais um motivo dela ser uma referência. Com certeza. Imagine isso, lá no período das grandes navegações, estou a norte ou sul? Vou olhar para o céu, né, para me poder me localizar a partir dos astros. Aí nós temos aí, ó, a representação da... Olhando para o ponto cardeal sul, as costas ficam na direção norte, à esquerda, o leste e à direita, oeste. Beleza? Então, na hora que achasse o Cruzeiro do Sul, né? A pessoa precisa olhar para ela. Então, ela está falando que é do sul, então a pessoa vai estar olhando para o sul. E as costas? Norte. Norte. Muito bem. Até o século XVIII, a orientação se dava pelo estudo da posição dos astros, como o Sol, as estrelas, que acabamos de falar aí para vocês, e também as constelações e a Lua. A orientação por instrumentos. Aí a gente já tem agora o quê, professor Jorge? Uma evolução, né? Evolução. Uma evolução no sistema de orientação, que agora vai ser por instrumentos. Isso. Inclusive, a Rosa dos Ventos, né? Foi uma revolução, né? Quando criaram, né, esse método, essa técnica de fazer localização. Com certeza. Inclusive, ela tem sempre lá a pontinha nos mapas modernos, dizendo pelo menos onde é o norte. Exato. Tomando por base as direções norte e sul, leste e oeste, como os principais pontos cardeais, pode-se construir a Rosa dos Ventos. Contém direções intermediárias estabelecidas com o intuito de auxiliar na orientação. Rogério, tô querendo entender aqui como é que apagou isso aqui. Será que foi escrito com o pincel atômico? Vamos investigar depois. Vamos investigar depois, Rogério. Vamos lá. Então aí, nós temos a Rosa dos Ventos, né, professor Jorge? É isso aí. Então, para a época, isso aí está nos mapas, né? Seria uma grande referência para saber onde é que estava o norte. Exatamente. E a Rosa dos Ventos, ela tem esses 4 pontos, que esses 4 pontos são chamados de pontos cardeais. Isso. E aqui na porção intermediária, nós temos outros pontos, que são chamados de pontos subcolaterais. Por exemplo, aqui eu tenho... Cardeais, os colaterais e os subcolaterais, né? Cardeais, norte, sul, o E, que é leste, e o W, oeste, que está em inglês, né? A representação em inglês, né, professor Jorge? Isso. E esses pontos intermediários nós temos aqui, ó, o nordeste, aqui eu tenho o sudeste, aqui eu tenho o noroeste, e aqui eu tenho o sudoeste. Beleza? Então, nós temos aí a representação, agora que eu coloquei para vocês, dos pontos cardeais mais colaterais. Bússola. Instrumento inventado pelos chineses por volta do século XII. Ganhou grande importância durante as grandes navegações. A bússola, né, ela consiste numa agulha imantada, ou seja, um ímã, que aponta no sentido da orientação magnética do planeta Terra, ou seja, o norte magnético. Olha aí, século XII, né, pelos chineses. Professor Jorge, eu posso voltar lá no slide anterior? Por favor. Só para falar para os nossos alunos o seguinte, ó,
que além dos pontos colaterais, a gente tem outros pontos aqui intermediários no meio dos colaterais, que são chamados de subcolaterais. Beleza? Então, são cardeais, colaterais e subcolaterais. E a bússola inovou aí? Foi importante, professor Jorge, para a questão da conquista de territórios? Com certeza, a bússola ela já se tornou uma alta tecnologia para a época. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Além de ser uma grande tecnologia, ela tinha uma precisão interessante. Ela não dava a possibilidade do navegador se perder, porque ela sempre estava apontando para o norte. Muito bem. Então, ele foi uma grande revolução, porque os grandes navegantes eles tiveram a possibilidade de... Imagina, Rogério, isso estamos falando de muito tempo atrás, séculos e séculos. Século XV, XVI, né? Imagina, nós estamos falando de grandes navegações, hoje a gente conhece os mares, conhece as tecnologias, e isso os barcos vão, sem às vezes nem necessário o homem, mas simplesmente pode ser computadorizado. Agora imagine nessa época, né? Nessa época, então, era uma alta tecnologia para a época. Então, muito bem. É um instrumento que, inclusive, até hoje não é utilizado. Né? Verdade. Mas agora imagina a importância e o nível tecnológico que isso tinha para a época, 500 anos atrás. Com certeza, foi algo inovador, que transformou todo esse processo aí e contribuiu para a conquista de novos territórios. Beleza. Vamos lá? Aí a bússola, professor Jorge, você acabou de falar, né? Uhum. Tem aí o norte, o sul, né? E a região de leste e oeste. Elementos de um mapa. Agora a gente vai chegar num momento importante, porque os elementos do mapa vão ajudar a gente a poder compreender e fazer a leitura daquele mapa. Para entender o mapa, Rogério, como esse slide está nos mostrando, é um conjunto de informações. Com certeza. Que estabelece o conhecimento e a informação do todo. Exatamente. Não é isso? Mas a gente pode elencar algumas prioridades, digamos assim, né? Muito bem. A gente primeiro precisa saber o título do mapa. Exato. Não é isso? É um título. Que título? É um mapa de clima, de vegetação? População? População, economia? Isso. Fome no mundo? Não sabemos. Escala vai determinar a amplitude desse mapa. Se é um mapa pequeno, que se nos traz muita informação de uma certa espaço geográfico, ou ele é maior, né? Tem uma amplitude maior, um mapa mundi, por exemplo. Que não traz tanto detalhes, não né? Traz detalhes, exatamente. E aí temos as coordenadas geográficas, que nós vamos ver em aulas posteriores, né, Rogério? Muito bem. E a legenda. A legenda é aquelas informações adicionais que vão proporcionar ao aluno fazer diversas interpretações das informações ali contidas. Exato. E a orientação se é norte, sul, leste, oeste, Isso. nordeste, noroeste. É a bússola que vai estar bem ali no cantinho. Muito bem. Olha aí. Muito bem feito isso aí, Rogério. Exatamente. Né? Olha só, bem explicado. Então, nós temos aí um mapa do Brasil. O título é Brasil Físico. Okay. Ano 2012. A escala 496. Olha só a legenda. Olha só a orientação. Então, a gente, olhando para a orientação, a gente sabe para onde está o norte, para onde está o sul, leste, oeste. A legenda representa todas as cores que a gente está vendo neste mapa. Não é isso, Rogério? Muito bem. E aí a gente tem a legenda, e mesmo se não tivesse a legenda nesse determinado mapa, a partir das informações inseridas no mapa, como, por exemplo, rios, a gente ia poder identificar que esse mapa não era um mapa de economia, mas era um mapa de região hidrográfica, um mapa físico. Mas aí a legenda ela vem ajudar, porque nesse mapa é um mapa físico. Por quê? Porque não está só, por exemplo, hidrografia, ou de repente não está só relevo, porque ele apresenta várias informações. Terreno, vai apresentar rios permanentes, rios temporários e também a altitude de cada porção do Brasil. Por isso que o nome dele é Mapa Brasil Físico,
e não tem nenhum título específico. Clima, hidrografia, relevo, né, professor Jorge? Porque a gente consegue observar várias informações dos aspectos físicos do Brasil. E aí chegamos agora numa parte que revolucionou todo esse processo tecnológico, que é a cartografia. Agora a gente tem uma cartografia que ela já não é uma cartografia manual, é uma cartografia onde a gente tem, ela está embutido aí a tecnologia, e essa cartografia digital, ela é uma cartografia que vai surgir principalmente aí a partir da metade do século XX em diante, no contexto Guerra Fria, nesse momento onde a Terra teve grandes ganhos em relação ao campo tecnológico. Perfeito. Beleza? Até porque, né, só relembrando a questão da Guerra Fria, era essa corrida, né, em vários sentidos, em busca de um poder hegemônico no mundo. Muito bem. Inclusive a questão tecnológica. Exatamente. Então vamos lá verificar todo esse avanço aí do sistema de posicionamento global, que é o GPS. Além do GPS, a gente tem outros recursos também importantes para a cartografia digital, né, professor Jorge? Só lembrando, Rogério, que o GPS, né, essa posição global, ela se dá por vários instrumentos tecnológicos para dar essa posição Muito global bem. de um ponto qualquer, de um objeto qualquer, em qualquer lugar do mundo. Muito bem. Isso se dá por sinais de satélite. Exato. É isso? Beleza. Aí nós temos outros recursos tecnológicos da cartografia, que pode ser uma aerofoto. É, Ou isso seja, dentro de um avião, tirar várias fotos disso, não é isso? Pode ser hoje até um drone, né? E essa foto traz as imagens perfeitas de um determinado espaço, de um território. Bastante utilizada aqui para a questão do mapeamento do relevo do Brasil. Isso. Antes do GPS, era a fotografia tirada dos aviões, né? Para Isso. poder verificar a questão da topografia do terreno brasileiro. Isso. Imagem de satélite também. Aí é uma tecnologia altamente avançada. Imagem de satélite, inclusive, né, Rogério? A gente, para a gente conseguir ver aquelas imagens, né, de satélite, a gente coloca um óculos especial, né, na Muito universidade. Sim. Inclusive, a gente consegue ver até as sombras das nuvens, nos rios, né? Exatamente. Tu teve essa aula, Rogério? Sim, tem para análise também de fotos, né, do espaço. Isso também. Utilizava toda a questão aí, que são os instrumentos técnicos necessários para a interpretação, né? Isso. Não é só tirar uma foto, né? E os radares também nos dão precisão cartográfica de vários lugares do globo terrestre. Muito bem. Utiliza sinais emitidos por satélite cujas aplicações são amplamente utilizadas nos transportes marítimos, terrestres e aéreos, que estamos falando do GPS. Tecnologia utilizada por operadoras de celulares, firmas de seguros de cargas, ou seja, caminhões, por questão de segurança, agora andam com o GPS. Muito bem. É isso? Você quer ter a sua moto, se você pagar uma empresa de rastreamento, eles vão lhe dar a posição de onde aquela moto está, se porventura roubarem. Isso é muito eficiente. Não estou fazendo propaganda, Rogério, estamos só dando radiografia, né? Isso é muito eficiente para quem tiver uma moto que não tem seguro, por exemplo, que é caríssimo, né? Então, é uma forma, digamos que, mais barata de você conseguir ter o seu bem com um pouco mais de segurança. Acontece, olha só, o que acontece? Digamos assim, né? O marginal pega a moto e leva. Só que aí a pessoa liga para a operadora dele e diz, olha, roubaram minha moto. Aí tua moto está no lugar tal. Então já dá com precisão, com erro de no máximo 20, 30 metros, Rogério. Só. Exatamente. Entendeu? Quase que exato. Muito bem. Então é muito útil
o GPS atualmente. E aí a gente consegue visualizar o quê, né? Que a cartografia tecnológica, ela acaba contribuindo também na área de segurança. Tá vendo? Isso. A relação da cartografia e a segurança. É tanto de automóveis, motos, até celular. Hoje em dia. Celular, sim. E no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, eu quero perguntar para o professor Jorge, onde fica determinado ponto de Porto Velho? A gente vai lá no Google Maps. Se me manda a localização, Isso, não é? É. Beleza. Vamos avançando. Mais alguma dúvida, Rogério? Tranquilo. Então, olha só, o GPS ele funciona mais ou menos assim. É um conjunto de satélites que se comunicam com uma torre. Essa torre emite sinais. Muito Esses bem. sinais vão para, por exemplo, a empresa, que a empresa monitora a localidade de um trator, por exemplo. Exato. Porque um trator tem que ter GPS, Rogério, é muito caro, Com certeza. tá? E o trator no campo também ele é utilizado, já é referenciado. Às vezes ele a partir do sistema, é programado para fazer todo o processo de colheita. Todo automatizado. É, exatamente. E aí a gente tem coordenadas geográficas embutidas. E a fotografia, né? A aerofotogrametria tem essa fotografia obtida através de sensores em aeronaves. Constitui-se como um instrumento de representação da realidade. Muito bem. Então é assim, né? Vai tirando as fotos, um avião vai passando, pode ser até um balão. Hoje balão. Usa-se agora Drone, né? Drone para fazer isso Muito também. bem. Não é isso? Se o drone faz até entrega, imagina tirar foto, hein? Não é verdade? É verdade. E aí nós temos as imagens de satélite, captadas por sensores acoplados aos satélites artificiais, que orbitam em torno do planeta, codificada e transmitida para uma estação rastreadora aqui no nosso planeta. Atualmente trabalho com precisão milimétrica. Aí sim, agora a gente está falando de alta tecnologia. Exatamente. É isso? O erro deles é mínimo. Muito bem. Aí temos aí uma representação do satélite, né, professor Jorge? Então, pelo nível tecnológico da cartografia atual, Rogério, a gente pode dizer e falar sem titubear, né, digamos assim, que tudo a gente pode ter acesso no planeta Terra hoje, por esses instrumentos de geolocalização. Exatamente. Não é isso? Com certeza. Então, estamos num mundo muito avançado, Rogério. E aí a gente temos um radar. O que é o radar? O desenvolvimento que permitiu superar o problema relativo à necessidade de ter um tempo claro, sem nuvens ou sobre áreas de florestas densas. A gente tem os radares que faz todo esse monitoramento, né, professor Jorge? Isso. Por exemplo, porque as nuvens, né, a floresta densa, são obstáculos, são barreiras para se ver alguma coisa. O radar consegue captar. Com certeza. E aí é utilizado pelas empresas aéreas, né? Pelo Exército, Aeronáutica, Marinha, dentro de um submarino nuclear, dentro de um caça, um MiG soviético, um F-15 norte-americano. Todas elas têm esses radares. Com certeza. Justamente para conseguir localizar o inimigo. Muito bem. E esses radares, olha só, ele tem vários lugares do mundo. Todos nós, onde a gente passa, hoje praticamente a gente consegue ver radar. Inclusive, é uma aplicabilidade que está até no trânsito, né? Muito bem. O controle de radar consegue controlar até a nossa velocidade. Exato. E para finalizar, nós temos aí as técnicas cartográficas com as tecnologias propiciaram o mapeamento, levantamento de informações sobre o território, a sociedade, a natureza, depois convertidas em políticas públicas ou produtos da iniciativa privada. Então, a cartografia é muito importante aí até mesmo para o fomento, o desenvolvimento de políticas públicas, né, professor Jorge? Ufa, Rogério. Nossa, viemos lá da Mesopotâmia e falando até da modernidade. Exatamente. E olha a importância que tem, né, a cartografia. Teve, tem e sempre terá.
E muito, falando agora de geopolítica, está também muito relacionada ao poder, à Com geopolítica, né? Exatamente. Esse poder estratégico sobre o domínio do território. Muito bem. Então é isso, galerinha. A gente vai só tomar um café e já volta aí para nossa revisão. Beleza? Valeu! Tchau!